Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de farmacologia do professor Sérgio. Hoje é a 35ª aula do curso. Falaremos hoje sobre os antivirais. Então o que é que veremos nessa aula? Essa aula provavelmente será dividida em 4 partes. Na primeira parte nós veremos os aspectos epidemiológicos e biológicos dos vírus. Falaremos sobre os 3 primeiros itens: a epidemiologia viral, a definição e características dos vírus e os alvos para a terapia antiviral. Na segunda parte, nós veremos os antiherpéticos. Na quarta parte, os anti-influenza e os anti-hepatite vírus. E na quarta e última parte, nós veremos os antirretrovirais. Então, os vírus, eles causam inúmeras doenças. Aqui nesse slide nós podemos ver algumas. Eles podem causar encefalites e meningites, podem causar faringite, é o caso do adenovírus, do Epstein-Barr, do citomegalovírus, doenças cardiovasculares, hepatites do tipo A, B, C, D e E, todas são causadas por vírus, doenças de pele, como por exemplo a varicela zoster, como por exemplo a rubéola, doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso do herpes vírus, também podem causar pancreatite, podem causar doenças gastrointestinais, são muito comuns em crianças, as doenças causadas por rotavírus, podem causar também doenças respiratórias, como pneumonias, é o caso dos vírus da gripe, por exemplo. Então nós temos inúmeras doenças que são exemplificadas nesse slide. As principais epidemias virais da história são a gripe espanhola, que ocorreu em 1918, uma gripe que afetou não só a Espanha, não só a Europa, dizimou boa parte da população da Europa, mas foi considerada uma pandemia, atingiu quase todos os países do mundo. Ela afetou aproximadamente 50% da população mundial e matou cerca de 40 milhões de pessoas. Um outro exemplo de uma infecção viral, de uma doença viral que teve uma conotação mundial, foi a varíola em 1948. O último caso de varíola registrado foi em 1977, também uma doença que matou muita gente, matou aí quase 500 milhões de pessoas no século XX. E aí, a varíola é uma doença viral que não tem cura, mas ela foi controlada através da vacinação. Atualmente, a infecção viral que assola o planeta é a AIDS, causada pelo HIV, pelo vírus da imunodeficiência humana. Mais de 30 milhões de pessoas estão infectadas pelo HIV no mundo, sendo a África o local onde detém o maior número de pessoas doentes. Nós temos um dado de 2009, onde mais de 22 milhões de pessoas estavam doentes. Isso corresponde a 5% da população dessas regiões, que é a África subsaariana. Mas no singular é viri. Então, viri é uma partícula com material genético e um envelope capsular proteico. Então, o vírus contém material genético dentro desse capsídeo proteico, ou seja, só tem proteína e ácido nucleico, seja ele DNA, seja ele RNA. Os vírus não apresentam um sistema metabólico. Então, os vírus dependem do sistema metabólico das células infectadas para que ele prolifere, para que ele se desenvolva, para que ele cresça. Então, são parasitas que têm que viver dentro de células, são parasitas intracelulares obrigatórios. E por eles dependerem da maquinaria celular, por eles dependerem do metabolismo da célula infectada, surge aí o principal desafio dos antivirais: promover a supressão da replicação viral sem que haja inibição dos processos metabólicos da célula, ou seja, uma supressão
seletiva. Então, os vírus, como eu já falei, eles são classificados em vírus de DNA. São exemplos de vírus de DNA: o herpes vírus, o adenovírus, vírus da hepatite B e os bacteriófagos. Ou seja, são vírus que o seu material genético é um DNA. Os vírus não possuem DNA e RNA ao mesmo tempo. Eles possuem ou DNA ou RNA. Os vírus de RNA são os retrovírus, por exemplo, o HIV, o vírus da influenza, que é o que causa a gripe, vírus da hepatite, vírus da febre hemorrágica e também o vírus da raiva é um vírus de RNA. Do ponto de vista do ciclo biológico, os vírus de DNA e os vírus de RNA eles apresentam ciclos biológicos diferentes. Aqui nós estamos mostrando um ciclo de vida de um vírus de DNA, por exemplo, o herpes simples. Então, inicialmente, esse vírus ele vai se fixar numa célula hospedeira própria. Nós veremos como esses vírus da herpes, por exemplo, reconhecem células que eles conseguem infectar especificamente. Depois da sua fixação, ou seja, do seu reconhecimento da célula adequada para a sua infecção, esses vírus eles são engurgitados, ou seja, são endocitados, mas eles são vírus de DNA. Por serem vírus de DNA, esse engurgitamento promove posteriormente o que se chama de desnudamento, ou seja, a saída do seu capsídeo e a liberação do seu material genético, que é o DNA. E esse DNA liberado ele vai ser transferido para o núcleo da célula hospedeira. Então, essa é uma diferença entre o ciclo de vida de um vírus com DNA, que ele sempre vai para o núcleo, e um vírus de RNA, onde ele pode ou não ir para o núcleo. Ao chegar no núcleo, esse DNA viral irá seguir dois caminhos. Ou ele vai transcrever esse DNA em um RNA mensageiro viral, vai servir de molde para a síntese de proteínas virais, sejam elas proteínas estruturais, sejam elas enzimas, como por exemplo a DNA polimerase viral, ou seja elas proteínas reguladoras. Então, parte do DNA viral irá transcrever um RNA mensageiro para a síntese de proteínas virais. A outra parte do DNA viral irá se replicar, irá sintetizar novas cópias de DNA viral para ocupar as unidades virais que vão ser sintetizadas. Então, nós temos, de um lado, o DNA viral sintetizado a partir da cópia inicial, do outro lado, nós temos as proteínas sintetizadas a partir de uma cópia de RNA mensageiro que foi oriunda do DNA viral. Então, com isso, a célula vai montar, com isso, vai haver a montagem do vírion, ou seja, o vírus maduro, proteínas estruturais, enzimas e proteínas reguladoras e o material genético que foi replicado. Posteriormente, a montagem desse vírion, ele vai ser liberado normalmente por brotamento. Já o ciclo de vida de um vírus de RNA, aqui nós estamos mostrando, por exemplo, o vírus da gripe, o influenza vírus, ele também vai ter como característica comum o reconhecimento da superfície celular. No caso do vírus da gripe, quem reconhece isso é uma molécula chamada de hemaglutinina. Assim como aconteceu com os vírus de DNA, os vírus de RNA também vão ser endocitados, só que eles vão permanecer dentro de um endossoma, que é uma espécie de fagossoma, onde vão acontecer alguns processos de amadurecimento do vírus para que posteriormente ele possa produzir novas cópias de si mesmo. Após esse endossoma, após a formação desse endossoma, vai haver o desnudamento do RNA viral,
E aí esse RNA viral, ele também poderá seguir dois caminhos. Como ele já é RNA viral, através da sua replicação por meio da RNA polimerase, ele poderá produzir várias cópias de RNA mensageiro para que essas entrem no processo de síntese proteica, que possam sintetizar proteínas estruturais, que possam sintetizar proteínas não estruturais, como, por exemplo, as enzimas, como nós vimos no caso anterior. Então, parte do RNA viral vai se multiplicar, vai se replicar em novas cópias de RNA, que serão os RNAs mensageiros, que seguirão para o citoplasma para que eles sirvam de molde para a síntese de proteínas. Outra parte do RNA viral irá sofrer ação do RNA polimerase para sintetizar o que se chama de RNA complementar. Então vejam só, o vírus irá precisar de quê para formar novas cópias do vírus? Irá precisar de cópias de RNA de si mesmo, irá precisar de proteínas para formar o capsídeo viral. Só que o RNA é uma molécula que apresenta uma única fita. Então, se a RNA polimerase se a RNA polimerase sintetiza uma nova cópia do seu próprio RNA, essa nova cópia não será idêntica ao RNA do vírus. Vai ser um RNA complementar, ou seja, a sequência de bases vai ser complementar à sequência da qual ele originou. Então, a RNA polimerase vai ter que agir novamente em cima desse RNA complementar para aí sim formar o RNA viral. Porque ele vai fazer o complementar do complementar, ou seja, a cópia vai ser idêntica à original. Então, o RNA viral ele vai seguir dois caminhos. Ou ele vai formar cópias de si mesmo, ele vai passar por dois processos com a RNA polimerase, formando inicialmente o RNA complementar e posteriormente o RNA viral maduro. A outra parte do RNA viral irá formar cópias de si mesmo, irá para o citoplasma, que é o RNA mensageiro, para que esse seja utilizado para a síntese de proteínas. Com o RNA viral formado, com o RNA viral formado e as proteínas sintetizadas, vai haver uma montagem intracelular do vírus, e assim como aconteceu com os vírus de DNA, também por brotamento eles serão liberados para o meio extracelular. Aqui nós podemos ver um esquema do que nós veremos durante toda a aula de antivirais. Então, nós falaremos na última parte dos antirretrovirais. Aí nós podemos dividir em inibidores de proteases, os inibidores de fusão e os inibidores da transcriptase reversa, que é uma enzima extremamente importante para os retrovírus. Também nós falaremos sobre os antiherpéticos na segunda parte dessa aula. Anti-influenza e anti-hepatite vão ser abordados na terceira parte da aula. E ainda temos como antivirais outros antivirais que não se enquadram em nenhuma dessas categorias que nós vimos. Então, chegamos ao fim dessa primeira parte da aula antivirais. Não percam a segunda parte, onde nós falaremos sobre os fármacos antiherpéticos. Até lá!